A paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Nesse final de semana, a gente teve a nossa imersão EBD, onde nós tivemos palavras muito abençoadas, nós nos aprofundamos nas Escrituras e também demos aos queridos irmãos um programa de leitura da palavra, onde vamos nos aprofundar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos vão falar sobre a vida de Jesus aqui na terra, enquanto ele estava no corpo humano, enquanto ele era humano, enquanto ele era homem, assim como nós. Vai contar toda a trajetória de Jesus. O primeiro livro que vamos ler é Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 12. Mateus, ele foi escrito para os judeus. E os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias prometido por vários profetas do Antigo Testamento. Então, Mateus inicia o seu livro com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele deixa muito claro que Jesus é sim filho de Davi, que Jesus é sim filho de Abraão. Mateus faz questão de deixar isso claro para os judeus que iriam ler esse livro. Então é muito importante a gente conhecer toda a trajetória de Jesus, conhecer a vida de Jesus aqui na Terra, porque nós somos cristãos e nós aprendemos nessa imersão que cristão significa pequeno Cristo. Então nós temos que seguir os passos de Jesus. Mas como vamos seguir os passos de Jesus se a gente não sabe como ele foi, como ele agiu quando estava aqui na Terra? Então nós precisamos nos aprofundar nesses evangelhos, não só neles, mas em toda a palavra de Deus. E por quê, Radassa? Lá em Efésios 6 vai falar assim, busquem pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá Paulo está falando para nos revestirmos de toda a armadura espiritual. E a espada do Espírito é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Porque é com ela que nós vamos vencer Satanás, é com ela que nós vamos resistir Satanás, igual fala lá em Tiago. É com ela que nós vamos vencer todas as mentiras do diabo. Porque o diabo, meus irmãos, ele também conhece a Bíblia, o diabo também sabe a Bíblia. Ele também viveu na época dos escritores bíblicos, ele sabe. E muitas das vezes ele vai pegar a própria Bíblia, igual fez com Jesus em Mateus 4, ele vai usar a Bíblia para nos fazer pecar. E depois vai usar a Bíblia de novo para que a gente não se arrependa do nosso pecado. Mas nós, como cristãos, precisamos declarar que somos filhos de Deus, que somos salvos pela graça, mediante a fé, que somos aproximados de Deus pelo sangue que Jesus derramou no Calvário, não pelas nossas obras. Então é importante o cristão conhecer a Bíblia, conhecer cada ponto e cada vírgula, porque assim nós não vamos ceder, nós não vamos parar a nossa caminhada, não vamos acreditar nas mentiras que Satanás tenta colocar na nossa cabeça, porque o diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Nós só precisamos dar uma brecha. Às vezes uma brecha que a gente dá já é o suficiente para Satanás entrar, invadir e acabar com a nossa fé. Então nós precisamos estar revestidos da palavra do Senhor, revestidos de todas as armaduras. E a Bíblia vai falar lá em Romanos que quem é de Deus, quem é do Espírito, deseja as coisas do Espírito. E nós, como cristãos, recebemos a nova natureza. Já não temos mais a nossa velha natureza. A nossa velha natureza está na cruz. A nossa natureza agora é a natureza de Cristo. E nós precisamos conhecer a palavra para nos aprofundarmos ainda mais no nosso relacionamento com Deus. Então eu quero fazer o convite a vocês, façam esse cronograma de leitura, porque vai acrescentar muita coisa na vida espiritual de meus irmãos. Vai acrescentar muita sabedoria e muito conhecimento sobre a palavra. Ele vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. E também vai falar a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como faço para conhecer a verdade? Lendo a palavra. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Sem ele, nada do que existe hoje poderia ser feito. Então, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo como incentivo para vocês fazerem o cronograma de leitura, porque vai acrescentar muita coisa na vida espiritual de vocês. Peçam ao Espírito Santo sabedoria e que Jesus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês. Muito obrigada.